Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Excel para a Vida. Essa semana iniciaremos a primeira semana do Excel, então não perca a oportunidade de estar dando show de criatividade com o Excel, uma ferramenta indispensável no nosso dia a dia. Antes disso, conforme prometido lá no fanpage, eu vou trabalhar 2 vídeos com vocês. O primeiro vídeo, como eu utilizei, quais foram as técnicas de estudos que eu utilizei para ser aprovado no concurso público. Depois eu vou falar com vocês um pouco de como eu utilizei o Excel, que contribuiu de forma sensacional na minha aprovação. Eu vou compartilhar isso com vocês, então não perca essa oportunidade. Bem, vamos lá pessoal. Eu fiz uma breve apresentação para vocês para tentar explicar e que eu possa contribuir para que você também passe no concurso público. Esse foi meu primeiro concurso, que eu sei de muitos que eu serei aprovada, em nome de Jesus. Esse concurso que eu fiz, que eu fui aprovada, foram cerca de 250 mil inscritos para um certame que tinha 6 mil vagas previstas. Mas será que eu deveria me preocupar com essas pessoas? Eu vou te mostrar que não. Por quê? Cerca de 90% dessas pessoas eram pessoas inscritas, pessoas que se inscreveram, foi lá, pagou a taxa de inscrição, solicitou isenção, foi lá, pagou, vai que eu passe, vai que eu tenha sorte, né? Porque muitas pessoas creiam nisso. Hoje em dia sabemos que isso é praticamente possível no concurso público diante de uma realidade que temos hoje. 8% das pessoas eram apenas candidatos. Aquelas pessoas que estavam estudando, sim, estudaram sem estratégia, estudaram sem nenhuma orientação, sem planejamento. Então, essas pessoas eram candidatas. Cerca de 2% concorrentes. Essas pessoas eram concorrentes. Aquelas pessoas realmente estudavam, se planejavam, usavam técnicas para estudar. 2% dessas pessoas. Então, digo para vocês, não siga a boiada. Não seja como 90% dessas pessoas. Vou te mostrar como você vai fazer isso. Tem um princípio de Pareto que eu utilizo muito e que eu creio muito nesse princípio. A lei de Pareto foi um grande economista italiano. Então, segundo sua metodologia científica, 80% da riqueza mundial está concentrada em 20% das mãos das pessoas, em 20% das pessoas. 80% da poluição é causada por 20% dos países, ou que 80% da receita de uma empresa provém de 20% dos clientes. Percebam que você precisa somente ter o mínimo de esforço e obter o máximo de resultado, desde que você faça isso de forma consciente, com clareza, de forma planejada. Você vai ter, aplicando a lei de Pareto, podemos ter 80% de rendimento estudando 20% do edital. É a minoria dos recursos e obter a maioria dos resultados. Podemos aplicar isso, dar um exemplo, vou dar um exemplo que vocês nunca vão esquecer. Imagina aquela amiga que você tem, você ama ela, que ela te ama também, que ela te convida, Te convida para um banquete na casa dela, um almoço, só você e ela. E ela prepara todo aquele almoço chique de doer, mas que tem comidas que você nunca viu, que você nunca experimentou, mas você vai e come, Porque ela preparou aquilo para você. Mas vamos supor, ela fez um grande esforço para te satisfazer, para que você saia dali feliz com aquele almoço. Mas vamos supor que se ela fizesse aquela farofinha de banana e aquela melancia, você não estaria satisfeito? Você não estaria feliz? Eu estaria. Então ela fez o máximo de esforço e não obteve tanto de resultado. Mas se ela fizesse o mínimo de esforço, aquela farofinha, aquela bananinha, aquele franguinho assado, estava ótimo. O mínimo de esforço, o máximo de resultado. Isso, se você for pensar no dia a dia, na leitura, no tempo, no trabalho, você vai perceber como a lei de Pareto é eficaz. Vamos lá. Como cair na real? Cai na real. É importante você cair na real, você saber quanto tempo você tem naquele dia para você estudar. 5 dias da semana, desconsiderando feriados, sábados e domingos. Vamos supor que você tem aqueles 5 dias da semana.
caindo na real, você tem 24 horas daquele dia. Como se planejar diante das 24 horas? Você tem esposo, você tem filhos, você tem uma família, você tem suas coisas. Como que eu me planejei, né? Eu vou trazer um pouco aqui, resumir um pouco como eu me planejei. Então, eu tinha 8 horas no trabalho, 5 horas, meia hora para o almoço, 3 horas da faculdade, né? Me deslocava da atividade física para a faculdade, 2 horas de deslocamento. Quem utiliza o transporte coletivo sabe, dependendo de cada lugar, cada capital, sabe como é cansativo o transporte público. Até aqui dá para a gente se organizar baixando aulas em MP3 e ouvir no ônibus. Eu fazia muito isso, legislação. Vai que eu aprendo por osmose aqui, né? 1 hora de atividade física. 1 hora de atividade física. Eu saía do trabalho, ia para atividade física, depois ia para a faculdade. Perfeito. Aí 5 horas e meia para dormir. Isso gastava no meu dia 21 horas. 21 horas da minha semana, rotina semanal. O que me sobrava para estudar? Então, 3 horas. Então, eu tinha que obter, naquelas 3 horas, eu tinha que obter o mínimo de esforço naquele meu dia, mas eu tinha que ter o máximo de resultado. Aqui eu tenho, 1 hora de almoço, 1 hora antes da aula, 1 hora antes de dormir. Vamos supor que isso aqui seja as minhas 3 horas que eu tinha no dia. Eu tinha que ser produtiva, eficaz, usar técnicas para aumentar o meu rendimento a cada dia. Perfeito. Quais foram os primeiros passos? Como você vai fazer esses primeiros passos? Pega o edital, se o edital já saiu, pega o edital, estuda o edital. Vamos supor que você já estuda antes, perfeito, você já estuda antes, mas vamos supor, ler o edital é muito importante. Se atentar aos dias, o horário, os conteúdos programáticos daquele concurso, como a banca vai avaliar se é múltipla escolha, se é certo, errado, se vai ter discursiva, somente objetiva. Então, isso é muito importante se atentar. Sintetizar o edital. Como eu vou sintetizar o edital, Renata? Você vai mapear o edital. Você vai estudar somente 20% do que está previsto para obter o máximo de resultado. Vamos falar sobre isso. Listar os conteúdos principais. Você diagnosticou, previu, diante da sua estratégia, que tais conteúdos serão os principais. Lista ele, importante. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que no último concurso caiu Geografia e História de Mato Grosso. História de Mato Grosso. Estavam previstas 5 questões. Eu precisava estudar tudo isso de conteúdo. Eu tive que ter uma noção, sim. Não vou dizer que você não deve estudar. Você deve ter uma noção. Mas onde que eu iria focar? Qual a minha maior atenção nesse edital? Seriam as questões que já caíram em concurso público sobre esse conteúdo. E como se a banca já avaliou e já teve questões de História do Mato Grosso, também vou estudar conforme as questões elaboradas por essa banca. Perfeito. Sintetizei o edital, mapeei os conteúdos principais, vou focar nisso. Perfeito. Quais foram os próximos passos, né? Sintetizando o edital, analisar as provas anteriores, usando o banco de provas. A gente vai falar muito sobre banco de provas. Você não precisa imprimir várias provas, gente. Ter aquela papelada na sua casa, no seu quarto. Não precisa. Utilize banco de provas, é muito importante. Leia a descrição do cargo. Quais atribuições e atividades que você, caso aprovado, vai desempenhar na repartição pública. Muitos conteudistas, quando vão elaborar essas questões, eles se preocupam muito o que essa pessoa vai fazer lá na repartição. Então, tem que elaborar questões direcionadas ao cargo dessa pessoa. Isso ajuda muito. Perfil da banca, nesse caso era o perfil IBFC, é uma banca. As provas não são muito situacionais, não costumam usar pegadinhas, não tem um nível de complexidade nessas questões, são diretas, né? Principalmente questões que contemplam a legislação, o que está escrito na legislação é um Ctrl+C, Ctrl+V, perfeito, esse é o perfil da banca, então eu tenho que saber esse perfil da banca. Como eu apliquei as técnicas de estudos para o meu concurso público? Técnicas de estudos. Vamos falar um pouco como que eu estudei, qual foi a minha dinâmica de estudos. Eu estudei elaborando meu próprio resumo. Eu costumo estudar através de livros e não de videoaulas. Eu prefiro
livros do que videoaula. Estudei elaborando meu próprio resumo, então estudando e resumindo, meu cérebro consegue codificar melhor o conteúdo e intensificar melhor o meu aprendizado. Diante do meu resumo, elaborei meus próprios mapas mentais. Os mapas mentais proporcionam a gestão daquelas informações. Você consegue lembrar através de 2, 3 palavras sobre aquele conteúdo, você consegue codificar as informações, gerenciá-las. Auxilia na compreensão de soluções de problemas e na memorização e aprendizado. Resolver questões da banca examinadora. Conhecer o estilo da banca é muito importante, né? Fundamental. Dessa forma, você saberá como a banca costuma cobrar suas questões e que nível de conhecimentos ela exige de você. Então, é muito importante. Utilize a tecnologia, gente. É muito importante. Tem vários aplicativos, tem esses sites aqui, que concurso, Tec Concursos. São bancos de provas que você pode fazer seu login, sua senha. Tem algum tempo de disponibilização gratuito, mas também não é caro as mensalidades para você acessar o banco de provas. Você tem lá seu histórico de rendimento, você consegue acompanhar com as suas maiores deficiências para você conseguir intensificar mais o seu estudo naquele conteúdo ou disciplina que você tem mais dificuldade. Eu, por exemplo, só tive dificuldade em português. Rapaz, aquela questão de conjunção verbal, eu tinha dificuldade. Mas aí não é questão de gostar, porque eu nunca gostei de português, mas eu tinha que lidar com aquele conteúdo. Então eu aprendi a lidar com ele, intensificando nas minhas maiores dificuldades. Então utilize a tecnologia, questões, você está lá no ônibus, abre o aplicativo no seu celular e vai respondendo as questões dentro do ônibus, acompanhe o seu rendimento, verifique as suas maiores deficiências. Perfeito. Quais são as minhas dicas para vocês? De forma rápida. Planeja-se, caia na real, conforme eu falei anterior. Se você tem filhos, se você almeja um concurso público, planeja-se. Não concentre-se na sua dificuldade, concentre-se na solução. Se você deseja, planeje-se. Coloque sua família para participar do seu planejamento, é muito importante. Organize-se também. Por exemplo, eu organizo meu resumo, cada caderno. Eu não tenho um caderno para cada tipo de disciplina. Quer dizer, eu não tenho um caderno para todas as disciplinas. Eu separo um caderno para cada disciplina e ali eu coloco meu resumo. Pego outro caderno e coloco o meu mapa mental. Organização, porque se eu já tenho uma dinâmica de estudo, gente, se você já está estudando para concurso e você tem seu próprio resumo, seu mapa mental, não precisa você voltar do zero. Você já tem uma trajetória. Você está na frente daquela pessoa que nunca estudou, que não se planejou como você. Então, quando ela for estudar, ela vai ter que retroceder. Não, você pretende avançar. Foco. É importante foco. Concentração. Foco naquilo que você almeja. Não olhe para o lado, para a esquerda, para a direita. Muitas pessoas vão criticar, muitas pessoas vão te chamar para sair, muitas pessoas vão tentar tirar seu foco, mas mantenha foco. Tenha também a disciplina daquele planejamento que você realizou. Seja disciplinado para concretizar o dia a dia. Tenha uma meta. Qual foi o concurso que você almeja? Qual concurso que você pretende? Foco. Você tem um foco e você tem que ter o foco na sua meta. Por exemplo, você tem um foco de passar no concurso público para tribunais. Quais são os conteúdos direcionados para aquele tipo de concurso? Perfeito, você tem uma meta. Sua meta é provar em tribunais daqui a 5 anos, ou quando terminar a faculdade, ou não sei qual é o seu propósito, qual é o seu concurso que você almeja. Tenha essa sua meta. Decida o que você quer, traça uma trajetória, qual prazo que você vai precisar para chegar naquilo que você almeja e tenha foco para alcançá-lo. Não procrastinar. Por que eu digo não procrastinar? Se você se planejou naquele dia para fazer aquela coisa, não fuja do que você planejou. Não invente, não se auto-sabote para sair daquela rotina. Então, não procrastinar. Se você tem que fazer, pegue e faz. Isso eu tinha aplicado muito no meu dia a dia. Lógico que eu já procrastinei, você também já deve ter procrastinado. Mas se você quer, se você almeja, não procrastine.
faça alguma atividade física. Eu costumo caminhar, eu gosto de caminhar, ainda arrisco uma corridinha. Não de exercício que você gosta de fazer, é muito importante manter a atividade física, ela auxilia até no aprendizado, você fica mais disposta naquele dia. Então é muito importante a atividade física. Daniel Goleman foi um grande autor da inteligência emocional. Então esse livro, ele é muito bom, pelo menos para mim ele é muito bom. Ele aborda, ele fala um pouco de excesso de informações, que acaba levando muitas pessoas, se não a maioria, a perder a concentração e o foco nas atividades que realmente importam. Ele é um ótimo livro, fala de vários pontos, na nossa vida, para os controles do cérebro, fala da eliminação das distrações, ele aborda a eliminação das distrações, como exercitar a mente. Então é muito importante o livro de Daniel Goleman. Vocês podem baixar ele para a internet, também tem e-book dele. Outro livro que eu indico para vocês, A Única Coisa. O foco pode trazer resultado extraordinário para a sua vida, para a nossa vida. Então, A Única Coisa é um livro é uma forma de pensar, como importa para nós, o que queremos para nossas vidas e como podemos alcançar esses objetivos. Ele traça, tem uma parte do livro que eu gostei muito, que ele fala do efeito dominó, Imagina uma única coisa. Ela representa grandes peças de um dominó. Quando você começa com um hábito saudável rumo ao sucesso, estamos falando da primeira peça do dominó. Já viu um dominó onde as peças caem ao longo que ela começa a derrubar as outras e mais outras, e de repente as peças grandes começam a cair? Esse é o efeito dominó. Isso é feito dos nossos estudos. Você vai começando ali do mínimo, em breve você alcança grandes resultados. Ele fala muito nesse seu livro, Inteligência Emocional, que faz parte da sua pesquisa científica, para afirmar o controle das emoções, que contribui de forma essencial para o desenvolvimento da inteligência de cada indivíduo. É mito, segundo o autor, que a inteligência emocional é determinada pela genética. Para o cientista, está ligado à forma como negociamos nossas emoções. A inteligência emocional seria a capacidade da autoconsciência, controle de impulsos, persistência, empatia, habilidade social. É muito bom esse livro. Esse outro livro também é As Decisões num Piscar de Olhos. Imagina você olhar uma questão da prova e no piscar de olhos você já saber qual a questão correta. Esse livro contribui muito no raciocínio. Ele é um livro, o autor fala muito do objeto de estudos e as napantes. É um livro do autor Paulo Vieira, Poder da Autorresponsabilidade. Ele me auxiliou muito na parte de gerenciamento, do nosso dia a dia. O Poder da Autorresponsabilidade, Paulo Vieira. Ele é um livro que fala muito das crenças que você e eu somos o único responsável pela vida que temos levado. Sendo assim, o único que pode mudá-la somos nós, Então não adianta nós, às vezes, nos colocamos numa situação de vítima, em que culpamos a família, culpamos os filhos, culpamos o trabalho, culpamos o chefe, sendo que tudo que você tem alcançado hoje na sua vida, foi você que contribuiu, foi você que colheu conforme a sua plantação. O que você tem plantado, você tem colhido. Então, quando o livro fala muito de se autorresponsabilizar por aquilo que você já conseguiu, por aquilo que você não conseguiu também. Ele fala muito da autoconsciência, que você tem que cultivar a autoconsciência. É o primeiro passo para adquirir o poder dessa responsabilidade. O fato dos seus olhos estarem abertos não significa que você esteja acordado. Você precisa ser capaz de perceber e compreender que as diferenças que existem entre o resultado que você tem obtido na sua vida, os resultados que você gostaria de obter, nada mais é do que o reflexo entre o que você tem feito e o que você deveria fazer. Ele é muito bom. Então, gente, esses são os livros
que eu indico para leitura. Tem outros, claro, mas esse me auxiliou muito na questão de gestão das emoções, gestão das informações e ser rápida, né? A gente tem o tempo de prova, ser rápido para tomar decisões e tomar decisões certas. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. E no próximo vídeo nós vamos trabalhar como aplicar todo o seu planejamento no Excel, como se planejar dentro do Excel. Abraço! Se você gostou, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e não perca as novidades. Abraço!